A paz do Senhor, irmãos. Hoje eu vim deixar uma palavra ao seu coração. Em Mateus 4, a Bíblia diz que Jesus foi levado ao deserto, conduzido pelo Espírito. Eu quero que você se atente a esse detalhe. Toda vez que você vê a palavra Espírito ou alguma outra palavra escrita com uma letra maiúscula, no caso de Espírito estava com E maiúsculo. Então isso significa que era Espírito de Deus. Se fosse com E minúsculo, seria qualquer outro Espírito. Então, se Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito, com E maiúsculo, significa que ele foi conduzido pelo próprio Deus. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo de Deus ao deserto. Por quê? Que às vezes você pensa que eu estou passando por um deserto, eu estou passando por uma provação, mas às vezes é o próprio Senhor que te coloca lá. Deserto não é lugar de morada, não é lugar de moradia. Deserto não é um lugar para sempre. Deserto é um lugar de passagem. Deserto é um lugar de ensinamento, de aprendizado. Deserto é um lugar que você vai mostrar sua fidelidade ao Senhor, que você vai se aproximar do Senhor e você vai viver experiências com o Senhor. Então, a Bíblia diz que Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites. Jesus teve fome, Satanás se apresenta para ele no deserto e diz, ele usa a própria palavra. Se és filho de Deus, se você está com fome, se és filho de Deus, faça com que essa pedra se transforme em pão. E Jesus responde para ele dentro da própria palavra. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu vou repetir isso aqui para você entender bem. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E Satanás, sem desistir, mesmo sabendo quem era Jesus, ele continua. Se tem uma coisa, a única coisa que nós podemos aprender com Satanás é não desistir. Porque ele não desiste de acabar com sua vida dia após dia. Ele não desiste de acabar com o seu casamento, com o seu relacionamento. Ele não desiste de acabar com o seu ministério. Ele não desiste de acabar com o seu emprego. Ele quer te ver na miséria. Ele quer te tentar o tempo todo. E são nos momentos difíceis que ele aparece com uma bandeja para você. Ali, naquele momento, Jesus estava com fome, porque ele era 100% Deus e, ao mesmo tempo, era 100% homem. Então, se ele jejuou, ele teve fome depois de 40 dias. Então, foi nesse momento que Satanás aparece para ele dizendo, se és filho de Deus, faça com que essa pedra se transforme em pão. Gabriel, o que você quer dizer com isso? Às vezes é num momento difícil do seu casamento que aparece uma pessoa, Satanás vem com uma bandeja, com uma mulher, com um homem para você trair. É num momento difícil, quando você está passando por uma crise financeira, que Satanás vem com um prato, com uma bandeja, fazendo com que a situação seja favorável para você roubar. E é isso que você tem que entender. Você tem que repreender Satanás da sua vida através da palavra. É através da palavra que você vai se fortificar. É através da palavra que você vai entender. Porque aqui eu estou dizendo que Satanás usou a própria palavra. Satanás era anjo do Senhor. São anjos caídos. Satanás e seus demônios são anjos caídos. Foram criaturas de Deus. Deus criou os anjos. Ele alimentou esse sentimento ruim no seu coração, queria ser semelhante ao Altíssimo. Isso não tem como, porque o Altíssimo é só ele. Ninguém toma o trono de glória dele. Ninguém assenta no trono de glória dele. Então Satanás, ele sabe da palavra. E se você não tiver ligado, se você não aprender a palavra, em 2 Timóteo 2,15 a Bíblia diz, busque apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro de que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Não diz para você manejar de qualquer jeito a palavra da verdade. Diz para você manejar corretamente, porque Satanás vai aparecer para você no momento difícil usando a própria palavra. Então você tem que estar alicerçado na palavra. Então Satanás, sem desistir, ele continua tentando ao Senhor. Ele leva Jesus até o pináculo do templo. E ele diz assim, se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Pois a Bíblia diz, pois a palavra diz, para segurar em suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. E Jesus disse para ele, mas também está escrito, Jesus usa a própria palavra para repreender Satanás. E Jesus responde a ele, não tente ao Senhor, o seu Deus. E Satanás, mais uma vez sem desistir, leva ao Senhor até um alto monte. De lá ele conseguia ver todos os reinos e seu esplendor. Se você se prostrar diante de mim, eu te darei todo esse reino. Isso tudo será seu. E Jesus responde, retire-se, Satanás, pois a palavra diz, não preste culto a outros deuses. Adore somente ao Senhor. E Satanás se retirou, vieram os anjos e o serviram. O que eu quero que você entenda através dessa palavra é que você precisa estar alicerçado na palavra do Senhor. Não deixe que esse momento difícil seja um prato, uma bandeja de Satanás para a sua vida, para a sua casa, para o seu ministério. Comece a se aprofundar
leia a Bíblia, se alimente do Senhor. Não só de pão se alimentará o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E tem mais um detalhe, eu quero deixar mais uma observação para você nessa palavra. É que às vezes a gente fala que é o ambiente que está nos corrompendo. Às vezes você vai em algum lugar, vê seus amigos, você está em algum lugar com a sua família que você acha que não é ambiente para você, aí você acaba errando, pecando e você diz que é um ambiente que está te corrompendo. Mas quem está alicerçado na palavra de Deus, não existe isso, pois não é ambiente que corrompe. Porque eu vou te provar. Lá no Jardim do Éden, Adão tinha ambiente perfeito e se corrompeu. Lá no céu, os anjos tinham um ambiente perfeito que é o céu. E eles se corromperam em ambiente perfeito. E o que eu quero te dizer através dessa palavra, eu quero profetizar sobre a sua vida, que ambiente nenhum é capaz de corromper os princípios que Deus colocou dentro de você. Porque lá no jardim Adão se corrompeu, lá no céu os anjos se corromperam. Mas teve um que veio aqui na terra, que foi Jesus, não tinha ambiente perfeito, estava com fome. Satanás se apresentou para ele e ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então não deixe o ambiente te corromper se você está alicerçado na palavra de Deus. Não deixe o ambiente te corromper se você tem uma vida com Deus, porque esse ambiente é muito pouco para quebrar sua intimidade, para quebrar o que você tem, a sua vida que você tem com Deus. Então ambiente nenhum vai te corromper. Fale, pense e haja como Jesus. Quando Satanás vier com uma bandeja para você, que você possa responder, que você possa pensar e lembrar que nem só de pão viverá o homem, mas o homem vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém. Meu nome é Gabriel, eu sou casado com uma linda e maravilhosa mulher de Deus e através desse perfil nós queremos abençoar a sua vida, seja com uma palavra do nosso Senhor, com um louvor ou com uma oração ao seu coração.